Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Embora tudo na Igreja Católica se volta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor, hoje, de maneira muito especial, nós nos voltamos para uma outra pessoa que é importante,
Claro que jamais ela será mais importante do que nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela tem uma importância muito grande. Tudo se volta hoje para Nossa Senhora. Por isso, nós acabamos de ouvir a narração da genealogia, e depois aqui vai mostrando como o nosso Salvador, ele nasceu. Nasceu de uma mulher, como na primeira leitura está dizendo, e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de tu virás o Salvador do mundo. Iria nascer em Belém, mas iria nascer de uma mulher. Diante desse grande mistério, hoje nós nos voltamos para o nascimento dela. Precisamos meditar o nascimento da Virgem Maria. Para quem teve a oportunidade de ir na Terra Santa, ou aqueles que terão, com a graça de Deus, um dia ir, dentro das muralhas da cidade antiga, logo quando nós entramos, tem uma igreja muito grande, que ela é lá do século XII. Nessa igreja, se diz que ali foi a casa de Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria. Uma igreja imensa, uma igreja do tempo dos cruzados. Quando nós entramos nessa igreja, do lado esquerdo nós encontramos uma imagem de Nossa Senhora com Santa Ana. Então, Santa Ana com um pergaminho na mão e Nossa Senhora olhando para ela, como que ali dizendo, né, que Santa Ana é educadora também de Nossa Senhora. No centro desta igreja, geralmente os peregrinos, quando vão lá, porque ela tem uma acústica muito boa, não precisa de, alto-falante, nada dessas coisas. Ali nós cantamos sempre uma canção de Nossa Senhora, então o grupo canta, fica muito bonito, parece os anjos cantando, em honra da Virgem Maria. Mas do lado direito de quem entra, tem uma escada que a gente desce, e lá, quando nós descemos, nós vamos para a parte, claro, inferior dessa igreja, e ali na frente tem um ícone, e naquele ícone está lá descrito o nascimento de Nossa Senhora. Está lá Santa Ana, com Nossa Senhora nos braços dela, enrolada numa faixa. São Joaquim ali do lado, e claro, a corte celeste em volta, e ali está descrito. Então, quando nós olhamos para aquele ícone, o que se destaca ao nós olharmos é justamente aquela criança em volta de uma faixa, enrolada numa faixa. E ali vem a pergunta, né? Quem é essa criança? Porque o ícone, ele sempre nos desperta algo quando nós olhamos. Tem sempre alguma coisa que se destaca. Porque o ícone é o Evangelho, é a palavra de Deus, escrita, mas pintada. Por isso que fala iconografia, né? A imagem escrita. Então, isso é bastante comum lá no Oriente se ter isso. A gente não fala pintura, né? Nós falamos que ali foi escrito, através do pincel. E o que é que se destaca? Repito, quem é essa mulher? Por que tanta coisa em volta dela? Quem é ela? Bem, a primeira coisa que nós vamos trazer para o dia de hoje, de admiração, é que ela é a filha de Deus. Mas uma filha diferente.
que foi preparada desde sempre. A filha de Deus. Quem não se encanta diante de um bebê? Quem não se admira diante de um bebê? Às vezes eu fico vendo a Bruna, né, a filha do Kleber e da Rose. Toda vez quando ela está ali, que eu dou uma olhadinha para ela está com aquele semblante de sorriso, aquele sorriso puro de uma criança. Não tem que não sorria. Não tem como. Agora, meus irmãos, imagine nós olharmos para aquele bebê recém-nascido, essa segunda obra-prima de Deus, porque a primeira obra-prima de Deus foi Jesus Cristo. A segunda obra-prima do nosso Pai do céu é a Virgem Maria, sem pecado. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Era assim que se saudava antigamente os cristãos quando se encontravam. Sem pecado concebida. Está ali a obra do Pai, sendo mostrado, para que nós possamos nos admirar. A segunda coisa que nós podemos ver naquele ícone ela será a mãe de Deus. Olha só que coisa. A filha de Deus, que será a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é de causar muita admiração. Que mistério! Que não é compreendido, infelizmente, por muitos. Mas que graça a Deus, para nós católicos, isso ficou muito compreendido. Ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Então, ela é a mãe de Deus. E a outra coisa que nós nos admiramos, ao olharmos e vermos aquele ícone de Nossa Senhora nos braços de Santa Ana, é dizer o seguinte: o Espírito Santo virá sobre ela e ele fará com que a segunda pessoa da Santíssima Trindade seja gerado naquele útero. Aí nós, católicos, falamos assim que ela é esposa do Divino Espírito Santo por causa disso. É gerada. A sombra do Altíssimo vem sobre ela. Olha que pessoa maravilhosa, que criança. Por trás daquela pureza está a Santíssima Trindade que se encanta diante dela. E como nós, meros mortais, não nos encantaríamos também, se até os anjos do céu se encantam. Até os anjos se encantam. Diante de uma criatura, que Deus se utiliza de uma criatura para trazer para nós o Redentor, o Salvador do mundo, porque lá no paraíso nós pisamos na bola e nós seríamos merecedores do inferno. Mas o que é que Deus faz? Prepara essa criança para se tornar a mãe dele. E tu, Belém, é lá em Belém que irás nascer o nosso Salvador vindo dessa criança. Nossa Senhora menina, a nossa mãe. Mas o que é que nós podemos, no nascimento de Nossa Senhora, olhando e contemplando aquele bebê, nós podemos dizer mais ainda: ali está o terror dos infernos. O terror do inferno. Porque o inferno bradou de raiva, de ódio, diante do nascimento dessa
dessa mulher, dessa criança, que seria a mãe do Salvador. Enquanto no céu houve alegria, no inferno, ódio, raiva, desprezo, acolhida no céu e acolhida no mundo. O mundo se alegrou com o nascimento de Nossa Senhora. O inferno desprezou, odiou. Está ali o terror. Quem é essa que avança como uma aurora? Ela é mais do que um exército em ordem de batalha. É ela, Nossa Senhora, é a nossa mãe. Hoje é dia de alegria para nós católicos. Hoje nós precisamos passar diante das imagens de Nossa Senhora que nós temos, que lembra ela, porque hoje ela se encontra no céu, intercedendo por nós. E deveríamos dizer assim: feliz aniversário. Parabéns para a senhora, nesta data querida, que não é só querida para a senhora, não é para nós, porque de ti veio o Salvador, o nosso Redentor. E o que mais que nós podemos olhar quando nós vemos Nossa Senhora Menina, a Rainha dos Anjos. Os anjos diante dela se dobram em reverência. A nossa rainha. Diante de uma criatura. E isso foi uma das coisas que Lúcifer jamais iria tolerar. Ele se ajoelhar em adoração diante de Jesus na sua humanidade. Mas os anjos vão além, eles fazem reverência diante de uma criatura que nem Deus é, e saúdam ela, a minha rainha. E nós aqui na terra, porque ela também é nossa rainha, nós dizemos também para ela a nossa mãe. A minha mãe, parabéns, minha mãe. Porque sem a senhora, o que seria de nós? O que seria de nós? Como o Verbo iria se encarnar? É isso que nós celebramos com muita alegria no dia de hoje. É ela que no momento do martírio deu força para os mártires não renegarem a nosso Senhor. Foi ela que estava lá. Vai em frente, vai em frente. Dê a vida assim. Ame mais o meu filho. A rainha dos mártires. A rainha dos santos e a rainha nossa. É essa criança que está lá. E que hoje nós celebramos com muita alegria. Ela que nasceu sem pecado, virgem, antes, no parto e depois do parto. Que mistério, meu Deus do céu! Graças a Deus nós entendemos isso. Tem quem não entenda, infelizmente. Tem aqueles que acham que vão pela via mais fácil, né? Ela teve mais filhos. Vai pela via mais fácil. Não, nós vamos pela mais difícil. Porque nós vamos pela fé. Porque nós cremos que o ímen dela não foi rompido. No dia que Jesus nasceu. Que mistério, meu Deus. Dá para entender? Não dá. Mas nós cremos. Virgem antes, durante o parto, depois do parto. Que mistério. E aí nós olhamos para ela e ali nós dizemos, como eu já falei antes, Santa Mãe de Deus, Theotokos. Uma discussão que se teve lá no início da era cristã, se era ou não era, a igreja foi lá e disse é, porque o povo já disse que é. Mãe de Deus.
Há quem diga que não, que é uma mulher qualquer. Não, não é uma mulher qualquer, não. Não. É muito fácil dizer que ela é uma mulher qualquer. Nós vamos pelo mais difícil. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é a mãe de Deus e nossa. A Igreja Católica nunca vai pelo mais fácil. A Igreja Católica vai sempre por aquele lado que dá nó na nossa inteligência, principalmente para os racionalistas. Os racionais, eles vão sempre por uma lógica humana. Não, nós vamos por uma lógica sobrenatural. Nós não vamos pelo mais fácil. Repito, a Igreja Católica nunca irá pelo mais fácil. Ela vai sempre subir, vai para o sobrenatural. E pela razão, pela ação de Deus, Ele nos convence nessa inteligência nossa que quer sempre pensar o contrário. Ele vem sobre nós e nós nos convencemos, sim, ela é a mãe de Deus, sim. Pelo raciocínio humano, mas como pode uma criatura ser mãe do Criador? Realmente, pela lógica humana, não tem como se chegar lá. Mas vamos subir. Aí, Deus vem em nosso auxílio. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, porque nós não conseguimos compreender. Aí Deus vem, aí pela fé nós dizemos, é isso mesmo. Ela é a mãe. Ela é a mãe de Deus. Ela é a mãe nossa. Ela é aquela que subiu em corpo e alma e agora está diante de Deus. Pela lógica humana, como acontece isso, não dá para entender, só pela fé. Vamos pelo mais difícil. Ela subiu ao céu em corpo e alma. Vamos pelo mais difícil. Não vamos pelo mais fácil. E aí nós cremos. Sim, ela subiu. O coro dos anjos a levou. E hoje ela está diante de Deus, intercedendo por nós, pedindo por nós. Ela é aquela que depois iria voltar à terra para aparecer para pessoas simples como Juan Diego, lá no México, para que aqueles índios pudessem se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, em Lourdes, em Fátima, aqui no Brasil, para salvar aqueles pescadores lá que tinham que levar o peixe para aquele grande conde lá e acabou, como pescar, não tem peixe? Joga a rede. Vem uma parte do corpo, depois vem a outra parte, e os peixes vêm. Não vamos pelo mais fácil, iremos pelo mais difícil. Ela é a padroeira do Brasil. Queiram ou não queiram, mas nós queremos. Nós aceitamos. Salve Virgem Maria, puríssima, sem pecado, concebida. É ela que no dia da nossa morte, com a graça de Deus, ela nos levará para o céu. Aqueles últimos momentos, como Santa Bernadette, quando estava morrendo, ela viu Nossa Senhora que veio buscá-la. Então, que no dia da nossa morte ela venha nos buscar também. E se nós formos para o purgatório, que ela nos tire de lá. Pena que do inferno não tem como fazer. Então vamos ser santos. Porque como no inferno ela não vai estar, lá também nós não estaremos, com a graça de Deus. E com o auxílio da Virgem Maria, como muitas vezes nós falamos e pedimos. É isso, comemorar o nascimento de Nossa Senhora é lembrar de tudo isso. E o que resta para nós, meus irmãos, se não agradecer?
Obrigado, Santíssima Virgem, pelo seu nascimento. Obrigado, Santíssima Virgem, porque se hoje tem missa é por causa da Senhora. Obrigado, Santíssima Virgem. Se hoje nós recebemos Jesus é por causa da Senhora. Obrigado, Santíssima Virgem. Se temos sacerdotes, é por causa da Senhora. Obrigado, Virgem Maria. É verdade. A Senhora faz aniversário e nós que ganhamos o presente. A Senhora faz aniversário e nós ganhamos o presente. De todos os presentes. O maior presente que o ser humano poderia receber, senão o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Esse é o presente. Parabéns para você, para a Senhora. Parabéns para nós. Porque sem a Senhora, eu não poderia estar celebrando essa missa agora. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, parabéns para a Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.